Olá, tudo bom? Tudo tranquilo, pá? Beleza. Estamos começando então aqui a aula número 9, parte A. O que será que vem por aí? Vamos dar uma olhada? É isso aí. Então hoje, nesta aula, nós vamos começar a ver como fazer um programa com C Sharp fazendo controle de usuário, que é uma coisa muito comum em sistemas comerciais. É uma coisa interessante. O que a gente precisa lembrar é que existe um monte de maneira de fazer isso e a gente vai apenas mostrar uma delas, tá? Vamos lá então? Então é o seguinte, começando aqui, nós vamos lembrar alguns detalhes aqui, que uma coisa muito utilizada em sistemas comerciais é o controle de usuário e autenticação, que são duas coisas diferentes. Vamos entender. Controle de usuário é quando você não só deixa o usuário entrar, fazer login, né, no sistema, como você controla, né, que tipo de coisa ele pode acessar dentro do sistema. Então isso está atrelado normalmente a um sistema de perfis. Então o cara pode ter mais acesso, menos acesso, gerente, blá blá blá, e assim por diante. Então isso é um controle de usuário com perfis e tudo mais. Agora, se a gente estiver falando apenas de autenticação, é apenas dar permissão para a pessoa entrar no sistema. Então todo mundo é igual, só preciso entrar no sistema. Aí é bem mais simples, né? Então a gente vai começar fazendo por autenticação apenas, mas depois a gente vai implementar também algumas questões relacionadas a controle de usuário e perfis, tá bom? Então, nesta aula vamos ver uma forma simples de fazer o controle de usuário. Só lembrando, esta não é a única maneira de se fazer isso. É apenas uma sugestão, é um exemplo de uma das maneiras. Existem milhares de maneiras e há uma discussão muito grande de qual que é a melhor, qual que é a pior. Bom, como que nós vamos fazer isso? No método que nós vamos utilizar, nós vamos apresentar aqui, nós vamos criar uma tabela no banco de dados para usuários. Essa tabela irá conter lá dentro um campo chamado login ou e-mail, porque é muito comum também utilizarmos o e-mail para fazer os logins. Então eu vou optar por esta maneira de fazer login, usando o e-mail que a pessoa já tem. Assim ela não precisa ficar inventando o login, e a vantagem disso é que não existe e-mail repetido, né? Então a pessoa já passou por esse processo de digitar algo que já existe, etc e tal. Não existe dois e-mails iguais no mundo, então a gente usa o e-mail como uma maneira de fazer login. Então a gente vai usar o e-mail e a senha, mas poderia também ter um campo e-mail separado de login e assim por diante. E também nesse tabela eu vou colocar aqui um campo sobre perfil, mas eu vou trabalhar de uma maneira bem simples, apenas um campo. Eu poderia criar também uma tabela aqui, né, lotada de detalhes, né, lotada de campos com informações sobre o perfil do usuário. Poderia ser interessante, mas eu não vou registrar muita coisa específica no perfil do usuário. Então eu vou fazer isso com tabela separada de perfis mais assim genéricos, que atingem um certo grupo de pessoas, tá? Mas não nesta aula. Vamos lá. Na aplicação, uma janela de login será aberta antes da janela principal. Então esse é um outro detalhe também diferente, né? Eu vou trabalhar com uma janela principal que tem um menu para controlar todo o sistema. Mas antes dela abrir, eu não posso dar abertura nessa janela antes de checar se a pessoa é autorizada a ver essa janela. Então a janela de login e senha tem que aparecer antes. Essas são algumas características do nosso projeto aqui. Também esta janela irá definir se o usuário conseguirá acessar o sistema e o tipo de usuário que ele é. Tá bom? Bom, por onde a gente começa então? Banco de dados. Senão não dá para fazer nada. Então eu vou fazer um projeto completamente novo, mas eu posso usar uma tabela, um banco de dados que nós usamos em aulas anteriores. O banco de dados que eu vou usar aqui, ele se refere a uma aula em que nós fizemos um banco de dados de contatos.
A maioria das aulas a gente fez isso. Eu vou continuar usando isso daí então, para a gente ter acesso aos contatos. Para fazer isso, para ter acesso, para eu poder ver os contatos que estão cadastrados no sistema, eu preciso ser um usuário. E daí eu posso ver então os contatos. Tá bom? Então, ó, a estrutura da tabela que nós vamos criar a mais, daquelas que já tem lá de contatos, é a tabela que você vai ver aqui. Ela pode ser implementada tanto no SQL Server ou no MySQL. Então você decide se você quer fazer esse tutorial aqui, essa aula, no MySQL ou no SQL Server. Eu vou fazer no SQL Server por uma questão de facilidade, para mostrar para vocês aqui, porque eu consigo abrir o banco e montar ele dentro do próprio Visual Studio. Então eu crio um projeto novo, já criei, e crie essa tabela aqui. Ela contém os campos nome, e-mail, senha e tipo, como você está vendo aí. Né? Até tem aqui um codiguinho para criar ela, porque a coluna ou o campo ID, ele é Identity. E o nome que eu coloquei na tabela foi usuários. Usuários no plural, mas poderia ser usuário no singular também, que seria a nomenclatura mais correta. Tanto faz. Então tá aí, ó. ID, nome, e-mail, tipo, senha. Tá bom? Nesse modelo, o perfil de usuário, como você está vendo ali, vai ser definido pelo campo tipo de usuário. Né? Então ali eu coloquei em tipo, você pode perceber. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar que tipo de usuário? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou criar os tipos de usuário e numerá-los. Certo? Para isso é interessante eu ter sim uma tabela tipos ou perfis, tanto faz, com o ID e uma descrição talvez do tipo de usuário. Mas esta primeira aula ainda não vai contemplar isso. Tá bom? Muito bem, então eu não preciso mostrar isso aqui, né? Porque você já sabe como criar o banco de dados lá. Então faz o procedimento aí, cria o banco de dados, cria a tabela. E aí, dentro da tabela, eu quero que você insira para a gente começar a trabalhar aqui 3 usuários diretamente na tabela, para começarmos a programar. Por quê? Porque não deu tempo, ou não vai dar tempo, nesta aula que não é o foco dela, fazer uma janelinha para inserir novo contato, ou melhor, novo usuário, porque aqui o usuário é diferente de contato. Contato é os dados que eu tenho dentro do sistema que só serão visíveis para pessoas cadastradas na tabela usuários. Aí coloca os usuários com perfil 1, 2 e 3. Eu fiz aqui, ó. Então eu coloquei 3 usuários: Rodrigo Viviani, Roberval Vieira, Roderick Live Ears, e os e-mails dele, que é importante para eu saber depois como logar, né? picleverde@gmail, blabla@picles.com, rod@gmail.com, e as senhas estão ali visíveis porque eu não estou aplicando uma criptografia, que é o correto, né? Porque senão um usuário qualquer de banco de dados com permissões, né, para abrir tabelas pode ver a senha da galera, né? Então, mas não estou focando nisso agora, porque o certo é criptografar as senhas. Mas as senhas foram digitadas diretamente no banco de dados, não tem criptografia. O importante ali, ó, tipo 1, 2 e 3, eu coloquei um de cada tipo, para depois, na próxima aula, que a gente vai mostrar aqui a controle de usuários com perfil, como é que isso vai rodar, tá bom? Então, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo, opa? Espero que sim, não tem segredo nenhum. Aqui é para criar a tabela, nem começamos a mexer ainda com a programação. Vamos começar agora? Vamos lá. Bom, janela principal. Vamos criar então uma janela principal e colocar apenas um menu e deixá-lo como isMDI Container. Então, para começar, né, a janela que já foi criada no meu projeto, que vem escrito Form 1, eu faço algumas alterações nela e deixo ela desse jeito aqui. Que tipo de alterações? Eu vou fazer para você aqui, agora no Visual Studio. Então, vamos lá. Estamos aqui no Visual Studio. Estamos aí na atividade. Então, a janela principal, ela vai estar lá, aparecendo não assim, né? Mas para eu deixar ela desse jeito, a primeira coisa é vir aqui, onde está escrito Form 1. Posso apertar F2 e ele abre para eu renomear, e eu renomeei como principal. Quando eu fizer isso, ele vai falar se eu quero renomear no projeto inteiro. Eu digo que sim, porque agora ele passa a ser o nome da classe. A classe se chama principal, que antes era Form 1. Porque Form 1 é um nome muito genérico, né?
Então eu alterei aqui. Primeira coisa que eu fiz. Depois eu coloquei no text dele a palavra principal também, para ficar aparecendo aqui. Inseri um menu. Então você já sabe como inserir o menu, né? Você precisa vir na caixa de ferramenta e procurar aqui o menu strip. Menu strip, inseri o menu, joguei aqui. E aí adicionei. Inseriu 2 menus. Ficou bem louco. Aí eu adicionei os itens, lista e adicionar no menu. Contatos, lista e adicionar. Aqui vai mostrar a lista de contatos, aqui eu vou adicionar novo contato. Contato só por enquanto, né? Depois a gente vai ampliar esse menu aqui e colocar usuários também, para a gente poder trabalhar com edição de usuário. Mas o objetivo por enquanto é só mostrar essa janela mesmo. E aí eu coloquei ela MDI Container. Você já sabe fazer isso? Você vem aqui no isMDIContainer e coloca true. Antes estava assim. Coloca true, ela vira um MDI Container. E essa é a janela principal. Então, se você entrar aqui no Program, vai estar, aqui já está um pouco diferente, mas vai estar lá Application.Run principal. Isso indica que essa é a janela principal do meu sistema. Tá bom? Então, tudo isso daí está tudo normal até agora. Não tem erro. Aí, voltando aqui, ó, o que eu faço agora? Agora eu vou adicionar uma janela no meu projeto, a janela de login. Então vamos lá, adicione ao projeto a janela login e vamos programá-la. Eu quero que você adicione uma janela, você já sabe fazer isso, adicionar na verdade chama formulário, dá um nome para ela de login.cs com letra maiúscula ou L maiúsculo, e aí você manipula ela para ela ficar assim, para ela ficar desse jeito aqui, com uma caixa de texto, duas caixas de texto, né? Uma caixa de texto login, uma caixa de texto senha, um botão entrar, um botão cancelar, e com essa bordinha diferente aqui. Então o que eu estou dizendo ali, ó, defina as bordas para não permitirem que o usuário mude o tamanho. Como vamos usar a fanela, a janela como diálogo, então nós vamos também fazer uma operação aqui, que é o seguinte, associar aquele botão entrar a um atributo chamado Accept Button. Accept Button. E o botão cancelar ao atributo Cancel Button. Depois você vai entender por quê. Certo? Ali, ó, Accept Button, coloca o botão entrar e o Cancel Button, o cancelar. Então, eu vou fazer isso para você aqui ver. Aqui no Visual Studio, eu vou criar aqui, então eu venho aqui no nome do meu projeto, controle de usuário. Você não vai ver, mas eu clico com o botão direito e dou um adicionar formulário. Então tem formulário Windows Form. Aí ele aparece lá para eu dar um nome para ele, etc. Eu dei e abri essa janelinha aqui. Uma vez que eu tenho essa janela aqui, então como é que eu faço para deixar essa borda desse jeito aqui? O que eu fiz? Aqui na caixa de ferramenta, eu vim em Form Border Style e mudei para Fixed to Window. Então ela é uma borda que não permite o usuário redimensioná-la e também fica meio fininha ali em cima, né? Fica quadradinho e fininho e some todos aqueles botõezinhos de controle, tá? Talvez fique só o botãozinho de fechar, mas daí o que você faz? Aí você vem aqui, ó, em Control Box, deixa eu achar aqui, tudo uma questão de achar as coisas aqui. Onde está? Onde está? Tá. Control Box. Aqui. Estilo de janela. Se ela tiver True, aí aparece o botãozinho de fechar. Se eu tiver falso, não aparece nenhum botão. E é assim que eu quero que fique. Tá? Então, o resto é tudo nome. Ah, sim. E aí, depois que você já tiver os dois botões, você procura aquele Accept Button. Aqui, ó, diversos Accept Button. Você tem os botões aqui para escolher. Você escolhe o botão entrar e cancelar. O que vai acontecer se você fizer isso? Além de ele associar o botão Accept Button entrar à tecla Enter, então você poderá dar um Enter e ele vai entender que você está apertando o botão entrar e ele associa o cancelar à tecla ESC. Quando você dá um ESC, ele entende que você está cancelando. E além disso,
ele também executa os comandos que estão relacionados aos botões. É isso que é interessante. Então, porque a tecla de escape, né, ESC, é a tecla original aí para fazer um cancelamento de uma caixa de diálogo. Então, por isso que tem o cancel button. E a tecla Enter é a tecla escolhida para o accept button. Então, basicamente é isso. Eu associo ela às teclas Enter e ESC. Legal, né? Muito bom isso. Muito bem. Então, feito isso, ó, deixa eu ver. Feito isso, próxima etapa, vou programar. Codiguinho. A janela login irá acessar o banco de dados para checar login e senha. Então, o objetivo é esse, digitar o login, ou seria o e-mail, né? E a senha e checar. Aí o login será o e-mail. Então, no evento load, eu vou instanciar o banco de dados. Então, eu tenho que ter o banco de dados ali dentro. E no botão entrar, vamos testar se o login e a senha existem. Bom, aqui tem um código já completo, mas vamos pegar esse código como se a gente estivesse fazendo agora e ver como é que eu fiz ele. Eu não vou digitar código por código agora para ganhar tempo, mas vamos lá. Visual Studio. Então, o que vai acontecer? Primeiro, dou 2 cliques aqui para abrir o evento load. Então, eu faço aquilo que você já está acostumado a fazer, que é declarar um SQL Connection ou uma SQL Connection aqui na área global. Em seguida, aqui tem uma outra variável que eu vou usar depois, né? Por isso que ele está reclamando que está sem uso, mas eu vou usar depois. E aqui no load eu instancio meu banco de dados, seja ele MySQL ou seja ele SQL Server. Muito bem, aqui não tem mais nada para fazer. Agora tem no botão entrar e botão cancelar. O botão entrar é o mais difícil, cancelar não tem quase nada. O botão entrar, que está aqui, o que ele faz? Abre um SQL Command para fazer a pesquisa, liga ele ao Connex e faz o código SQL. Olha que simples. Select ID from usuários where e-mail igual a e-mail e senha igual a senha. Então, somente vai poder permitir a pessoa entrar no sistema se o e-mail e a senha ao mesmo tempo, por isso que eu usei AND, não é OR não, porque senão eu vou achar um usuário com a senha errada e ele vai entrar, ou eu vou achar a senha de alguém sem usuário e ele vai entrar. Então tem que bater usuário e senha na mesma linha, no mesmo registro. Então, se o e-mail dele e a senha dele estiver lá no banco de dados, significa que ele existe e que está correto os dados da autenticação. Aqui eu usei parâmetros para fazer isso, né? Então ele abre o banco e aqui, ó, olha que eu estou usando aqui, essa linha aqui eu vou comentar ela. Nessa linha aqui eu usei o execute scalar. Por quê? Porque é um comando mais simples de pesquisa. Execute scalar, ele faz uma pesquisa com o select que está ali em cima e ele retorna para mim somente o valor da primeira linha e da primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Como eu tenho certeza que vai vir ou nenhuma linha ou uma linha só, concorda? Concorda? Por quê? Porque não é para ter duas pessoas com o mesmo e-mail e com a mesma senha. Então a ideia é que retorne sempre ou uma linha se tiver cadastrado ou 0 linhas, se caso ele errar o login e senha, certo? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar, só tem uma linha mesmo, e aí ele vai pegar a primeira coluna. Se você olhar ali no select, só tem uma coluna também, que é a coluna ID. Então o que ele vai fazer ali, ó? Ele vai jogar aquele valor ID dentro de um object i. Por que ele está object? Porque ele pode ser inteiro, ele pode ser numérico, ele pode ser blob, ele pode ser qualquer coisa. Como ele não sabe, ele usa object, certo? E é importante fazer isso porque se eu fizer uma consulta vazia, por exemplo, se eu digitar login sem errado, o que vai acontecer ali? Vai vir aqui, ó, vai vir um objeto nulo, certo? Então é isso que vai acontecer quando a pesquisa não retornar resultado. O resultado é nulo. Então eu vou conseguir descobrir se o i é nulo. Fecho o banco. Se o i não for nulo, significa que achou. Se ele achou, olha que simples. Eu simplesmente
coloco dialog result na minha janela igual a dialog result.ok. Toda janela possui esse cara aqui, ó, dialog result, porque toda janela pode ser usada como janela de diálogo. E o valor desse cara aí é o que vai indicar qual é o botão ou o que o cara fez lá quando ele fechou a janela, tá? Eu estou dizendo para ele que se der tudo certo, o resultado dessa janela é ok. Quer dizer que está autorizado a abrir o programa, está autorizado a entrar. Caso contrário, outro detalhe, este comando, esta alteração do dialog result é uma coisa que parece ser simplesmente mudar o valor de uma variável, mas não é. Esta operação, ela starta um evento que fecha a janela. Então não preciso dar um close na janela, porque essa alteração de valor do dialog result já fecha a janela. Por isso que no else não tem isso daí. No else simplesmente ele avisa que não deu certo. Bom, deu nulo aqui, quer dizer que não tem esse login e senha. E a janela continua aberta para o cara tentar de novo. Quando que a janela vai ser fechada? Em duas ocasiões. Se ele acertar o login e senha, ou se ele apertar o botão cancelar. Daí eu coloco dialog result cancel. Isso é importante também, porque se ele cancelar, não tem que abrir o programa, certo? Quer dizer, então quem cancela, na verdade, é quando a janela é fechada. Quando ele desiste de dar um login e senha. Porque enquanto ele tentar, a janela fica aberta. Na hora que, não sei, cancela, fecha o programa. Mas se ele acertar uma hora, entra no programa. Legal, né? Simples assim. Então tá aqui, ó, o código que eu acabei de falar para você. Tá aí para você contemplar, entender bem aí. Tudo bem até aqui? E aí? Será que está pronto para executar meu programa? Já posso rodar e tudo bem? Não, ainda está faltando alguma coisa. Porque que hora que essa janela login vai aparecer? Né? Essa é a pergunta. Sim, aqui só está completando o código com a declaração da conexão, né? E também o botão cancelar que a gente já mostrou ali no código para você. Bom, mas quando que essa janela vai ser usada? Eu chamei ela em que lugar? Em lugar nenhum, né? Então, se eu executar esse programa, ele vai abrir a janela principal direto, sem perguntar login e senha, e a janela de login e senha nunca vai aparecer. É isso que vai acontecer. Por isso eu tenho que fazer umas alterações aqui. A janela login deve aparecer antes da janela principal. No entanto, ela não deve ser a principal, ou seja, ela não deve controlar o programa. Existe isso, Arnaldo? Eu consigo fazer uma janela que não é a principal aparecer antes da principal? Consigo, mas para fazer isso eu preciso programar lá no evento, ou melhor, na classe Program, que é aquela classe que starta minha janela principal. Então vamos para lá. Já estou lá? Não sei. Não estou lá. Então vamos para lá. Classe Program é uma classe que não é visual, tá? Então eu já tenho um código aqui, ó. Essas duas linhas já estavam aqui e essa aqui. O que eu precisei fazer apenas é criar um if e instanciar uma janela login e instanciar de forma anônima. Isso aqui é bem louco, mas é possível. Eu não preciso colocar um nome nela, nada. Eu já instancio e já dou show dialog. Aí ela já aparece, eu não preciso criar uma variável para isso. E aí ele já aparece a janela e fica aguardando a janela terminar o diálogo. Quando a janela for fechada, então ele vai perguntar, o diálogo dela, o resultado do diálogo dela é ok? Se deu ok é porque tudo deu certo lá, achou o login, achou a senha, então beleza, roda o programa, application run. E aí nunca mais esquece a janela de login e o programa vai ser controlado pela janela principal. Caso contrário, veja que não tem o else. Por quê? Porque caso contrário, você cancelou. Então se você cancelou, não faz nada, fecha o programa. Tá? Fecha o programa porque isso aqui, a classe Program não tem mais nada aqui para executar, ela simplesmente acaba o algoritmo e fecha o programa. É assim que está funcionando. Bem legal, né? O que você achou? Ó, codiguinho aqui, ó. Muito simples e útil. Eu vou testar para você ver, claro. Vamos lá, vamos testar. Aqui, ó.
Vou dar um play e ver o que acontece. A ferramenta está ocupada no momento. O que será que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui que tá meio... Tá tudo meio lento aqui. Tá tudo meio... Só um segundinho. Aí, o programa tá rodando agora. Deixa eu ver. Mas não apareceu para você, né? Eu vou tentar de novo. Fechar aqui. Tenha paciência, tá? É muita coisa sendo processada no computador. Ah, sim. O que acontece é o seguinte. Você não vai ver essa janela porque ela não é a principal, tá? Então esse é um pequeno problema, né? Mas eu vou tentar virar aqui, ó, e você vai ver, tá meio lento, a câmera tá lenta agora, talvez daqui a meia hora apareça. Aí apareceu lá login para eu digitar e a senha. Se eu digitar tudo errado, tentar entrar, ele vai avisar para mim que digitei, lá, login ou senhas inválidos. Agora eu vou acertar. Então eu vou digitar picleverde@gmail.com. A senha é 12345. 12345. Entrar. Aí apareceu para você aí, ó. Consegui entrar. Digitei a senha correta e tô aqui dentro. Uhul! Aí eu posso operar meu programa de computador. Fechou? Fecha tudo. É isso aí. Então, estamos finalizando aqui. Próximos passos. Nessa aula vimos como criar um sistema simples de autenticação com login e senha. Na próxima vamos incrementar esse sistema para tratar o assunto controle de usuário com perfil e customização. Espero vocês. Então a gente vai dar uma incrementada, vai usar esse mesmo programa, mas vai usar um pouco mais de detalhe aí para fazer o resto que a gente não fez até agora. Tá bom? É isso aí então. Ó, minha boca não está batendo com o que eu estou falando porque minha câmera está lenta. Mas valeu, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula interessante que pode ajudar a gente a fazer um sistema comercial que tenha autenticação. Beleza? Valeu então, até a próxima.